Para a parte final desse nosso evento, o tema que colocamos para esse Febrabantec 2022 é a transformação acelerada. Estamos falando de tecnologia, estamos falando num mundo que traz novidades e desafios, seja na geopolítica, na economia, na política, nas questões internas. E, para encerrar, eu tenho a presença como convidados especiais os presidentes dos CEOs de 4 bancos aqui. Eu chamo o Milton, do Itaú, o Roberto Salute, do BTG Pactual, o Fábio Amorosini, do Banco Alfa, e o Mário Leão, do Banco Santander. Vocês fiquem à vontade, podem escolher os seus lugares. Bom, a questão que eu quero colocar para vocês 4 é a questão geopolítica. Nós tivemos uma crise lá em 2008, 2019, tivemos a pandemia que colocou uma discussão importante sobre a questão da globalização, das cadeias mundiais de suprimento, e essa questão ficou um pouco mais acentuada, um debate ainda mais, digamos, desafiador por conta das questões geopolíticas recentes. Então, a questão que eu coloco para vocês é justamente essa. Diante desse cenário, como vocês estão vendo a situação do Brasil, quais as implicações disso para o mundo financeiro? Começo com você, Milton. Eu vou deslocar um pouquinho a minha cadeira aqui para eu ver todo mundo melhor. Vou tirar o fone aqui. Fica à vontade. Primeiro lugar, boa tarde a todos aqui, um prazer. João, um prazer. Isaac, parabéns aí pela coordenação do evento. Obrigado a todos por participarem do painel. O formato é um pouco diferente. A gente não consegue ouvir, então a gente fala no microfone. Pô, acho que vocês estão me escutando. Vejo aí pelas cabeças, enfim. Mas, enfim, então só para pôr a bola no campo aqui, eu acho que a palavra da moda, e a gente teve em Davos esse ano, o Fórum Econômico Mundial, talvez seja a desglobalização, né? A gente tem ouvido muito isso. Eu acho que tem um evento específico, sim, da Rússia e Ucrânia. Acho que ficou claro para o mundo que existem outras armas, além das armas nucleares, então as sanções econômicas, a tecnologia, né, para que as bandeiras pudessem cortar os canais, o SWIFT, tudo aquilo que aconteceu no mundo teve um impacto muito relevante, mas eu acho que não é só isso, né? Quando a gente olha a própria China e os lockdowns recentes, com a volta do Covid, isso tem impactado de forma muito importante as cadeias produtivas no mundo. E esse é um processo de desglobalização, um processo lento, que vai acontecer, mas ele não deixa de ser um processo inflacionário, na medida em que você deixa de produzir nos lugares mais adequados, com os menores custos, e começa a produzir por uma questão estratégica e de sobrevivência em lugares mais caros. Então esse é um processo que vai acontecer naturalmente. Então, obviamente, isso tem impacto, vai ter impacto a própria discussão de China e Taiwan, de pensar que Taiwan é o maior fornecedor mundial, monopolista aqui de microprocessadores, e o que acontece numa eventual invasão, numa eventual disputa, né, com o Ocidente ou com os Estados Unidos. Então, para nós, acho que teve sim um impacto na economia. O preço das commodities acabaram ficando em patamares elevados por mais tempo. Isso teve um benefício para o Brasil, mas também teve o malefício do processo inflacionário. Isso naturalmente acaba impactando também os preços, pelas razões conhecidas. Então, todos os países no mundo hoje no dilema entre aperto monetário e estímulo fiscal. E aqui no Brasil não é diferente. O Roberto Campos está aí, vai falar daqui a pouco. Enfim, passamos também por um aperto, um processo inflacionário. Mas, de novo, acho que isso faz parte, não é a primeira vez que a gente vive isso no Brasil. Enfim, a gente está muito acostumado a ciclos macroeconômicos. E acho que o nosso papel aqui, de fato, é enfrentar de forma serena, cuidadosa, estar do lado dos nossos clientes nos momentos difíceis e ajudar os nossos clientes, né, pessoas físicas, empresas, a atravessarem um período com um pouco mais de pressão, com mais inflação. Isso certamente tem impactos importantes. Acho que tem uma oportunidade enorme para o Brasil também, já termino aqui, passo a bola, que é o fato da gente não ter nenhuma relação com esses países que estão mais expostos, geopoliticamente falando. Acho que tem uma oportunidade de que o Brasil se torne cada vez mais um hub para essas multinacionais, para que a gente se aproveite disso e para que a gente seja de fato um polo relevante.
E para isso o país tem que andar, tem que avançar com as reformas, tem que avançar com a reforma administrativa e, sobretudo, com a simplificação tributária para que a gente realmente seja um destino de muito investimento e para que aqui a gente consiga produzir muitos elementos que nós temos capacidade de fazer e que em outros lugares do mundo isso acaba gerando uma tensão geopolítica maior. Enfim, só alguns pontos. Vamos adiante então. Muito obrigado, Milton. Mário, com você então. Você dirige aí um banco importante no Brasil, um banco, né, de origem espanhola, tem uma presença forte no Brasil. Gostaríamos de ouvir tua visão sobre esse panorama. Obrigado, João. Também vou tirar aqui. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez com uma banca de amigos, concorrentes e parceiros de negócio e de indústria. Complementando o que o Milton falou, João, e com o benefício da gente fazer parte de um grupo europeu, de um grupo com origem espanhola. Na prática, o Brasil, como o Milton falou, a gente passou por vários ciclos de alguma forma similares ao que a gente está vivendo agora. Então, com esse benefício do contexto histórico que a gente tem e que as gerações atuais de líderes na Europa e nos Estados Unidos não necessariamente tiveram, a gente consegue entrar mais cedo e sair mais cedo, que é o que a gente começou a fazer, por exemplo, com o ciclo de juros que o Roberto aqui, com todo o comitê do Banco Central, promoveu. Então, eu vejo, na verdade, a chance da gente ditar um ritmo diferente para o Brasil do que o resto do mundo está conseguindo fazer. O Fed nos Estados Unidos, naturalmente, está sendo mais pragmático, que é um pouco da natureza da gestão americana. E na Europa, uma grande oportunidade perdida de fazer bem, de fazer rápido, de fazer direito, olhando para casos, por exemplo, como o caso do Brasil. Então, eu vejo a chance da gente se diferenciar de ter sido mais pragmático e mais rápido, portanto, sair de um ciclo de alta de juros e, portanto, voltar a fomentar a economia mais cedo do que outros mercados. Além disso, o posicionamento estratégico de commodities, obviamente, commodities agrícolas, mas também commodities carbono, petróleo, etc. O Brasil já é um grande player internacional por não estar associado geopoliticamente com ninguém, mesmo com, obviamente, a gente tem uma parceria com a China, mas num conflito potencial, o Brasil provavelmente não vira as costas para ninguém, porque não está vinculado a nenhum grande parceiro. Então o Brasil ele é pró-Estados Unidos, ele é pró-China, ele é pró-Europa, obviamente pró-Mercosul. Então o Brasil tem grande chance, pelo lado macroeconômico, de sair mais cedo e conseguir de fato voltar a crescer sem inflação antes dos outros países ou dos outros mercados. E do ponto de vista de balança, né, de posicionamento global, o Brasil, sem dúvida, tem chance de se destacar ainda mais, saindo dessa crise de inflação e crise de desglobalização, como colocou o Milton. Da perspectiva do Grupo Santander, o Brasil segue sendo o maior negócio, o maior mercado, e a aposta total de que a gente saia mais forte dessa crise, não só como Santander, mas como o país como um todo. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Roberto, eu vou passar a bola para você. O Brasil sai mais forte dessa crise, quer dizer, é um momento difícil, tantos problemas internos e externos, desafiadores, pelas várias razões que já se falou aqui, mas olhando para frente. Bom, boa tarde a todos. Acho que complementando um pouco aqui o que foi falado, no fundo a gente tem uma visão que o mundo está se desglobalizando desde a crise de 2008. O primeiro link que começou a desglobalizar foi o sistema financeiro. Você começou a ver muito mais os players regionais, os players de país, talvez o Santander seja uma exceção, mas você vê que muitos bancos internacionais que estavam no Brasil diminuíram ou nicharam suas operações no Brasil, e hoje você vê que o banco é liderado basicamente por bancos brasileiros. Na nossa visão, isso a gente surfou desde o final da década de 80, o dividendo da paz com a queda do Muro de Berlim. Então a gente teve um processo de desinflacionário muito forte. À medida que você teve a entrada de mão de obra de todos esses países asiáticos que estavam fora de economia de mercado, com mais nenhuma ao fim da Guerra Fria. Isso começou a acabar em 2008, se acelerou com a percepção de insegurança das cadeias de logística, né? Deu a crise do Covid, os Estados Unidos queria máscara, percebeu que estava na China. Percebeu que queria seringa, percebeu que estava no Vietnã. Percebeu que queria IFA, estava na Índia. Falou, pô, esse negócio de globalização é legal, mas talvez tenha passado do limite de segurança de supply chain. E aí, acabando o pico da crise do Covid, você teve o conflito Rússia-Ucrânia,
que levou a uma nova crise geopolítica. Na nossa visão, o Brasil, se a gente fizer a lição de casa, a gente tem tudo para se beneficiar dessas tendências. Quais são as tendências? Nearshoring, ou seja, os mercados europeus, americanos e até asiáticos, o Brasil é neutro. Então ele pode estar na cadeia de suprimentos dessas 3 polos econômicos. Qual outra tendência que a gente está vendo? Uma transição para energia limpa. O Brasil tem tudo para se beneficiar dessa transição para energia limpa. Então, a nossa neutralidade, mais a nossa potência de economia verde, economia limpa, tem tudo para nos beneficiar. A gente só precisa continuar fazendo a lição de casa. Desregulamentar, simplificar, ser pró-mercado. Olha a revolução que aconteceu no mercado de capitais com o crowding in que teve nos últimos anos. Né? Todo aquele crédito subsidiado que começou a sair da economia pelo Ilan, depois foi acelerado ali com a gestão do Roberto. Isso, hoje em dia, a gente está batendo pico de investimentos sob percentual do PIB, com o mínimo dos últimos 20 anos de investimento público. E tudo financiado pelo mercado de capitais brasileiro. Nós aqui estamos emitindo para nossos clientes debêntures de 10, 20, 30 anos, que é algo impensável para investir em infraestrutura. Então, se a gente conseguir continuar desregulamentando, simplificando o tributário, aumentando a competitividade, e na minha visão, o grande gargalo do Brasil é a educação. Se a gente tiver uma obsessão por educação como país, a gente tem tudo para se beneficiar desse novo mundo. Mas a gente tem que continuar fazendo a nossa lição de casa. Muito obrigado. Fábio, eu vou passar a palavra para você, mas eu quero deixar vocês 4 muito à vontade, porque de repente alguém fala uma coisa e suscita o desejo de alguém fazer uma observação, um complemento. Tá valendo, gente. Fique bem à vontade. Fábio. Bom, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer em estar com vocês aqui. Sendo o último a falar nesse primeiro módulo, me chama aqui a atenção de que desglobalização, sim, uma discussão de oportunidade de regionalização, que é um movimento oposto ao que nós íamos falando até então. Países amigos e países próximos na mesma região vão ter um incremento de fluxo, nós vamos ganhar com isso. Brasil tem oportunidade, sim, em aprofundar a cadeia produtiva, principalmente nessa disrupção de suprimento global. Eu concordo com o Roberto quando ele chama atenção ao fato de que a questão do susto que nós levamos agora, a guerra foi uma confirmação. Esse anúncio era uma morte anunciada que vinha pelo menos há 10, 12 anos atrás. Qual seria a oportunidade aqui? Alimento, agribusiness, energia, desde etanol, cadeia energética limpa, que ele chamou a atenção aqui. E o fato é que, talvez deixando uma provocação a todos vocês aqui, até quanto essa globalização chegará? Qual que é o tamanho que nós devemos atribuir a isso e qual seria a falta de benefício de ficar tão regionalizado, de perder o benefício de preço de arbitragem mundial e assim por diante. Brasil otimista, todos os 4 aqui estão. A oportunidade é grande, mercados abrindo, gente nos olhando de uma forma diferente para o bem, uma situação de atração de recursos, arbitragem a nosso favor. E um detalhe aqui que o rito de inflação alta ficará por um tempo, o Banco Central conduzindo muito bem esse processo, mas a preocupação é o fator mundo em relação a isso. Então, globalização mais difícil, arbitragem local clara e capacidade de ganho de oportunidade de Brasil, principalmente energia limpa, etanol e a capacidade da cadeia produtiva nossa de agribusiness. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Bom, né, só para lembrar vocês que na abertura nós tivemos a presença do Otávio de Lázaro, do Bradesco, Fausto Ribeiro, do Banco do Brasil, e a Daniela Marques, da Caixa Econômica. Assim a gente completa o nosso time aqui para participar. Nós vamos entrar num tema agora que interessa ao setor financeiro, interessa ao mundo privado, interessa aos governos e interessa especialmente à sociedade. É a agenda ASG. Nós estamos falando aqui de questões ambientais, de governança e as questões sociais. Então esse é um cenário ultra desafiador, instigante, importante para o futuro da humanidade, e o setor financeiro, o setor bancário, tem um papel muito importante a jogar nesta questão. Eu começaria com você, Mário. Obrigado, João. O tema ESG ou ESG está na pauta de todo mundo, de toda a indústria. A indústria financeira, dado o seu papel de conduíte, de multiplicador, e no fundo a gente está presente em todas as cadeias,
tem um papel, talvez, uma responsabilidade ainda maior, porque não se trata só de olhar para a sua própria operação e para a descarbonização das suas agências ou lojas, como eu gosto de chamar, e sim olhar as cadeias financiadas através dos bancos, e são todas as cadeias financiadas através dos bancos, e ter uma discussão de o que significa a descarbonização em cada uma dessas cadeias. Então, quando cada um de nós aqui assume o compromisso do Net Zero, tem o Net Zero Banking Alliance, e cada um da sua forma está se comprometendo com o seu Net Zero, a gente está falando muito mais do que das próprias operações, de como a gente viabiliza em cada uma das cadeias, de cada um dos setores, a descarbonização ao longo das cadeias. E é bastante não trivial, porque no fundo cada cadeia impacta o mercado, o clima de uma forma diferente. Existe todo um elemento de definição de escopo, definição de taxonomia, definição de como medir tanto o impacto quanto quando você age na descarbonização, como você mede que a descarbonização aconteceu, como você neutraliza a carbonização. E o setor financeiro, não só brasileiro, mas mundial, tem um papel relevante não só de ajudar o Banco Central e os bancos centrais a formularem as políticas, também a coordenarem as políticas definidas no Brasil, que é um grande player, um grande centro de descarbonização, claro, dada a Amazônia, dado todo o tema verde, de como isso é coordenado com os bancos centrais e governos mundo afora. Que não adianta a gente também ter um desenho de net zero que funciona para os nossos setores, para as cadeias que a gente financia, e isso não fala absolutamente nada com como a Europa está vendo isso, como os Estados Unidos e a própria Ásia, por exemplo. Então, tem um tema de regulação local, tem um tema de coordenação global, tem um tema de como nós nos coordenamos, porque não adianta o Santander ou o Itaú. A gente começou junto com o Bradesco, o Plano Amazônia, alguns anos atrás, e agora, através da FEBRABAN, a gente está convidando para que todos os membros da FEBRABAN participem de todo o Plano Amazônia ou de elementos do Plano Amazônia, como, por exemplo, o foco na cadeia da carne, que é um dos grandes, um dos pilares que a gente definiu e um dos grandes projetos que a gente tem. Não adianta um participar ou três participarem e o resto do setor eventualmente continuar financiando da forma antiga. Então, o último desafio que eu fecharia aqui para passar para os colegas é de que forma a gente também se coordena como indústria, e a FEBRABAN, obviamente, é o fórum para isso, para que a gente pense de forma coordenada, pense nos setores que a gente decide focar, e vão ter que ser todos, mas em que sequência a gente faz e como a gente traz o governo e outros atores para poder fazer isso num cronograma aceitável, porque não adianta a gente delegar isso para as próximas gerações e não fazer nada até lá, porque é complexo. Justamente porque é complexo, a gente tem que começar agora. Começamos já e a gente agora está buscando expandir em algumas indústrias específicas e aos poucos ir adicionando a todas as outras indústrias, dado que cada um aqui tem o seu plano e até 2050 todos teremos que ter descarbonizado as nossas cadeias como um todo. Obrigado. Roberto, eu vou passar a bola para você. Obrigado, João. Acho que, como o Mário disse, essa é uma agenda que tomou topo da lista. Hoje em dia a gente não divulga nosso relatório de demonstrações financeiras. A gente divulga todo ano nosso relatório de demonstrações financeiras e de ESG. Então isso mostra a importância que tomou. Na minha visão, a gente pode ter 3 approaches para a agenda ESG. Você pode ter um approach burocrático. Bom, vou fazer o mínimo aqui para ticar as caixinhas e está tudo bem. Você pode ter um approach radical, que eu acho que pode causar um problema. Ou você pode ter um approach pragmático, que eu acho que é o que o sistema financeiro está fazendo e é o que tem que fazer. Que é, queremos fazer a transição energética? Sim, porém tem que ter uma transição. Não adianta a gente querer ser radical e achar que do dia para a noite a gente vai fazer algo que essa transição vai ocorrer milagrosamente. Não. A gente tem que tentar coordenar que à medida que você deixa de usar os combustíveis fósseis e tenha fontes de energia limpa, você não gere um custo social via inflação ou um custo de perda de produtividade porque você não conseguiu coordenar essa transição. Então, assim, do meu ponto de vista, essa agenda é fundamental, muito importante. Agora, acho que é muito importante a gente ter uma agenda pragmática, sem radicalismos e sem querer jogar para a plateia. Ter uma agenda pragmática para que as transformações ambientais e sociais sejam permanentes e que essas transições não causem dores de curto prazo que façam com que você tenha que voltar na agenda. Então, vou dar o exemplo da Alemanha agora, que voltou a ligar as usinas de carvão, mostra que talvez essa transição foi feita de uma forma que não garantiu a segurança energética. Faltou um pouco de pragmatismo, um pouco de pensar no longo prazo. Acho que a gente tem a obrigação
Eu acho que é muito importante o que o Mário falou, que a gente se coordene para que, como indústria financeira, a gente possa fazer isso, mas eu acho que o que tem que prevalecer é saber onde a gente quer chegar, sem radicalismo, e chegar lá de uma forma pragmática, porque é inevitável. Ou a gente faz isso, ou a gente não vai ter mundo para viver. Então a gente quer ter um bom mundo para viver, só que a gente quer ter certeza que a gente minimize os custos sociais para a gente chegar lá. Muito obrigado, Roberto. Eu vou passar para você, Fábio. Bom, seguindo aqui o comentário feito pelo Roberto no campo social, eu queria me ater um pouco a isso. O Mário cobriu muito bem a questão de net zero carbono e fato é que, como sociedade, como Brasil, nós vivemos ainda um descompasso social, um atraso muito grande em todo esse processo. Então, quando se olha para frente, do que valeria estar endereçado razoavelmente o E do meio ambiente, o G de governança, se o S ficou em descompasso, ficou para trás. Cabe a todos nós, não somente o setor financeiro, mas indústria, segmentos da indústria brasileira, a conscientização da inclusão social, da melhora da sociedade para uma sociedade mais justa e, ao mesmo tempo, de uma capacidade de geração de mais oportunidade. Eu acredito muito na capacidade que nós vamos ter à frente de poder fazer o quê? Congregar, criar de verdade projetos de inclusão social, de melhora de padrão médio de vida e de busca dentro do social, um social que seja um social de verdade. No Alfa, cada vez mais nós buscamos ter uma empresa cidadã, uma empresa mais humana, e que dentro disso o propósito nosso seja o propósito de quem trabalha conosco lá dentro. É muito importante hoje que o ESG não seja feito pro forma, como o Roberto chamou a atenção. É ESG de fato, é ESG na veia e cada vez mais engajado, principalmente chamando a atenção de vocês aqui no ES de social, tá ok? Muito obrigado, Fábio. Ô, Milton, eu vou passar a palavra para você. Vários aspectos dessa agenda foram colocados aí. O Roberto chegou a dizer que a gente tem que agir hoje, porque senão não tem planeta para a gente viver lá na frente. E aí há uma questão que eu vou te provocar, deixando você livre para comentar outros aspectos. Há uma questão, talvez, geracional, ultra importante nesta agenda. Porque a criança de hoje, de 10 anos, daqui a uma década ela tem 20, já vota, terá suas opiniões. E talvez as novas gerações que vão empurrar essa grande mudança, porque elas não aceitarão mais certas práticas e talvez estejam mais dispostas a fazer certos sacrifícios de conforto para chegar a esse mundo, a esse planeta mais saudável. Mas é apenas uma provocação, eu te deixo livre aí para comentar. Bom, obrigado, João. Você tem toda a razão. Eu tenho, nas últimas semanas, assim, o meu assunto noturno com meu filho do meio de 10 anos é sobre aquecimento global. Então, ele que puxa o assunto ou você? Ele que busca o assunto. E aí ele lê, ele escuta na escola, ele quer entender e quer saber o que a gente está fazendo, o que o banco está fazendo a respeito, o que ele poderia fazer a respeito. Enfim, você tem toda a razão. Eu acho que esse é um assunto que durante muito tempo ficou adormecido e que as novas gerações hoje têm isso muito mais presente e tem um papel importante aqui, nós todos temos naturalmente. Assim, a gente quando fala de ESG lá no banco, no Itaú, para nós essa é uma agenda que nos acompanha há muitos anos. Em 99, quando tinha e tem até hoje o índice Dow Jones de sustentabilidade, a gente aplicou e entrou no índice. Então a gente está falando de 23 anos atrás, a gente já participava e tinha uma visão sobre o assunto. E isso para a gente é uma agenda que tem, não é moda, mas acho que cada um de nós tem que olhar como setor e como empresa, como pessoa física, né? O que cada um de nós pode fazer de fato para abraçar essa agenda. Eu vou trazer alguns números que falam um pouco do que a gente tem feito e eu acho que ajudam. O Mário falou bem do Net Zero Alliance, vários de nós assinamos o compromisso. Nós hoje já compensamos todas as emissões de escopo 1 e 2 do banco. Então o que a gente não compensa são as emissões dos nossos clientes e esse é o trabalho do Net Zero, que tem o objetivo claro de reduzir até 2030 50% das emissões e até 2050 os outros 50%. Mas o mais importante é que eu acho que os bancos não podem ter e não devem ter uma postura policialesca, né? Ou você está dentro, a gente precisa ajudar os nossos clientes, esse é o nosso papel, a fazer a transição. E é nisso que a gente tem focado muito, quer dizer, conversado com os clientes e tentado ajudar para a gente fazer a transição. E daqueles setores que são realmente maléficos, são decisões que a gente tem tomado de não operar. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente financia alguém que de fato está destruindo o meio ambiente
ou tem uma prática inadequada, enfim. Então é responsabilidade nossa também tomar essas decisões. A gente aprovou uma meta e um objetivo de financiar, estruturar ou desenvolver produtos de varejo, são 400 bilhões de reais até 2025. Esse é o tamanho do compromisso que a gente assumiu. A gente, nesse trimestre agora que passou, a gente concluiu 56% da meta. Tá? Então a gente já fez 224 bilhões de reais para empresas com impacto positivo na sociedade, impacto positivo no meio ambiente. E a gente selecionou os setores e a gente tem ajudado os nossos clientes a fazerem a transição, seja através de crédito bancário ou de mercado de capitais ou de produtos de varejo, de fato. Um outro ponto que eu acho importante, a gente, lá no meio da pandemia, acho que vocês devem lembrar, que o banco tomou uma decisão de fazer uma doação de 1 bilhão de reais, foi criado Todos pela Saúde, e na virada do ano a gente doou mais 250 milhões de reais para criar um Instituto Todos pela Saúde, que tem muito menos a ver com cuidar, né, da crise ou da pandemia, mas é antecipar eventuais riscos de pandemia futuros e estudar o assunto e ver como a gente pode, de fato, ajudar a ciência nesse sentido. Isso tem sido uma jornada super importante. A gente faz grande parte dos nossos investimentos em cultura e educação através das nossas fundações, são endowments do banco, então são doações de fato feitas pelo banco. Só esse ano a gente vai aplicar por volta de 800 milhões de reais nesses tópicos, nesses pilares todos. Esse ano a gente foi considerada a 8ª maior instituição privada do mundo em doações e em trabalhos sociais. Isso para a gente realmente é um orgulho. Não é só um orgulho para nós que estamos ali liderando e tomando as decisões, mas para os 100 mil colaboradores do banco e para os nossos clientes que acompanham de perto e veem a nossa agenda. A gente tem os compromissos de impacto positivo, definimos 10, tem mais de 50 indicadores que são acompanhados em toda a governança da organização. E por último, não menos importante, a gente acaba falando muito do E, do S, e do ponto de vista de governança, a gente dá um foco enorme para as nossas demonstrações financeiras. A gente tem recebido prêmios internacionais, a melhor demonstração financeira do mundo. Ganhamos esse prêmio recentemente competindo com os bancos globais. E a gente tem se alinhado muito ao TCFD, que é o que traz realmente práticas de como você implementa isso, essas questões ambientais nas demonstrações. Enfim, então para a gente isso é muito mais do que um assunto novo, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa cultura. E o Conselho da Amazônia, que o Mário bem lembrou, é um tema super relevante. Nós nos unimos, estou vendo o Otávio chegando aqui agora, e criamos esse Conselho da Amazônia. Tivemos essa semana uma reunião do Conselho, super produtiva, com todos os conselheiros, em que a gente, de fato, quer dizer, o que mais, né, além de cuidar dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, da sociedade, dos acionistas, acho que todos nós temos um papel nisso. Fica o convite, acho que para todos, refletir de fato o que mais a gente pode fazer, não só como pessoa jurídica, mas como pessoa física. Acho que todos nós temos lição de casa para fazer nesse sentido. Muito obrigado, Milton. Ô, Roberto, eu vou mudar de tema aqui, vou começar com você. O setor financeiro bancário ele está em transformação constante do ponto de vista da tecnologia. E isso envolve a relação com os clientes, ampliação de serviços e tudo mais. Nós tivemos a experiência recente do Pix, um sucesso, uma inovação fantástica, acolhida pela população. E agora nós estamos falando do Open Finance, o banco aberto, né? Quais os desafios, quais as oportunidades que também vão surgir nessa nova frente? Olha, João, eu acho que, no fundo, as oportunidades estão surgindo já há quase 10 anos. Com a regulamentação da abertura da conta digital e, digamos, a popularização dos smartphones, você quebrou muito, abriu muito a competitividade do mercado. Antes era impossível você ter um atendimento de varejo se você não tivesse milhares de agências pelo Brasil. E 10 anos atrás, nós que temos origem de banco de atacado, a gente olhava para os nossos concorrentes de varejo, admirava muito os negócios deles e falava, bom, a gente nunca vai ter, porque passou o bonde, não temos 5 mil agências, paciência, vamos seguir aqui com o nosso business de atacado, que está ótimo. Aí com a regulamentação da abertura de conta digital, que alguns países do mundo ainda exigem presença física para abertura de conta, ou seja, uma barreira fitossanitária, né, artificial contra a concorrência.
a digitalização e depois essa agenda que começou de competitividade, novamente com o ILA, que foi aprofundada pelo Roberto, acho que era BC Hashtag, depois mudou de nome, não lembro exatamente qual foi, né? Mas todo isso aí, você realmente conseguiu trazer muitos novos players, sejam eles instituições de pagamento, seja eles neobanks, ou seja bancos de atacado, que você teve na década de 90 todos os bancos de varejo entrando nos negócios de atacado. E eu vi até que o Milton publicou os resultados, o banco de atacado foi muito mais rentável que o banco de varejo nesse último trimestre. E agora a gente está vendo um pouco do inverso. Se você falasse para mim que o BTG Pactual algum dia ia ter conta corrente, milhares de clientes, milhões de clientes, eu ia falar, não, imagina, é impossível. A gente vai ter centenas, no máximo alguns mil clientes. Só que a tecnologia permitiu isso. E eu acho que essa agenda de competitividade com o Pix, central de recebível de cartão, que ainda não está operacional, mas acho que quando a gente conseguir, como sistema, azeitar isso, vai ser ótimo para a competitividade. O Open Finance, que a gente tem que acertar alguns detalhes, mas também vai ser muito bom. Você vai continuar tendo... o maior beneficiário foram os clientes, né? Se você pensar para os bancos aqui, a coisa ficou muito mais difícil. O Milton, o Mário, eles têm que se reinventar todo dia e falar, bom, como é que eu vou cortar custo? Como é que eu vou competir com essa turma que chegou e não tem que lidar com os custos dos 5 mil agências, mas eu não posso deixar 5 mil agências de um dia para o outro. Elas têm uma função social. Então, isso deixa um negócio o mercado bastante competitivo, e acho que essa agenda do Brasil regulatória pró-competição, eu acho que é uma das mais pró-competição do mundo, e isso acho que quem se beneficia no final é o consumidor. Olha, os consumidores, compara em 2015 quantas opções você tinha de banco de varejo, olha quantas você tem hoje, e você vai ver que está todo mundo focado em que o cliente tenha o melhor serviço. Fábio, com você. Bom, pensando em Open Finance aqui na nossa conversa, acho que nós deveríamos contextualizar na situação de desafios e o ponto aqui de oportunidade, né? O que é oportunidade? Desculpe, na nossa leitura. Oportunidade de geração de melhores produtos, o Roberto chama atenção a isso, mais ágeis, mais personalizados e mais baratos, e que gerem uma melhor experiência ao nosso cliente. O que é desafio? É a preocupação que se tem hoje com a segurança de dados. Cada vez mais existe hoje uma preocupação com o sistema que vai ser aberto, que vai ser um sistema compartilhado, e se chama muito hoje a atenção a preocupação com a epidemia de ataques virtuais. Eu tenho orgulho em fazer parte do Conselho Deliberativo do Open Bank. Nós estamos na nossa 128ª reunião, o Roberto sabe disso. É uma guerra, mas o trabalho está andando e isso vai mudar bastante com a nossa relação econômica Brasil e o que vale para frente de condução. Tem uma situação em aberto importante para mim, que é o quê? Quando vocês olham aqui proporcionalmente o que foi os últimos anos, né? O que foram os últimos anos para efeito de agenda? 2020, lançamento do Open Banking, hoje o Open Finance. 2021, discussão de Open Insurance. 2022, em curso, uma discussão de Open Health, que deve caminhar. O Banco Central, lá atrás, ele envidou um esforço muito grande de impulso transformacional em cima do quê? Do Open Banking, que motivou que as cadeias produtivas nos demais setores da economia se juntassem, se comovessem e que criassem para frente algo que nós entendemos que vai ser como futuro, visão de futuro, o Open Economy. Como é que nós lidamos com esse assunto no Alpha? Nós acreditamos bastante no conceito de ecossistema. Dentro disso, para poder agir em cima disso, nós temos uma plataforma de Open Innovation chamada Colab. O Alpha Colab trabalha com o quê? Trabalhando com fusões, busca de alianças com fintech, startups e principalmente concorrentes que queiram gerar valor em cima do Open Finance. Isso é algo que, na nossa opinião, junto com modelos colaborativos, vão trazer o quê? Que eu traga, que ele traga e que ele traga o que tem de melhor para a mesa para gerar um processo melhor com a economia aberta. Obrigado. Mário, você conclui aí esse tema. Faltou o Milton também. Faltou o Milton? Tá tudo certo. Aqui eu estava comemorando junto com o pessoal da COD ali. Ah, sim. Nós somos sócios da COD, Mário, você viu só.
Tamo junto. Fogo amigo. Não, exatamente, falta sim. Fica à vontade. Pulei aqui, desculpe. Viu? Mas eu comento rápido aqui. Muito obrigado aí pela correção. Imagina, que é isso. O comentário que eu ia fazer, para não ser repetitivo aqui, claro, eu acho que tudo isso que o Banco Central vem fomentando, e não para aqui, a gente nem falou, mas tem todo o tema da moeda digital, do Central Bank Digital Currency, de todo o trabalho sendo feito agora no sandbox de algumas iniciativas novas. Então, essa ainda nem veio, mas já está sendo, eu diria, pré-provocada pelo Banco Central e, mais uma vez, os bancos estão abraçando. Acho que a primeira coisa para falar, seja sobre o PIX, seja sobre o Open Finance, e eu tenho certeza que todos aqui acompanharam, mas é bom registrar, os bancos abraçaram todas elas, né? Cada um da sua forma, a gente fez campanha de um jeito, trouxe a Ana Paula Arósio lá atrás, criou uma marca SX, enfim, então, cada um do seu jeito a gente abraçou, a gente obviamente se ajustou, fez rápido, porque obviamente o ritmo aqui do Roberto era um ritmo acelerado corretamente, o Pix foi um sucesso graças ao input e ao sponsorship do Banco Central, mas graças ao abraço que os bancos também tiveram. O Open Finance, num ritmo talvez um pouco mais dilatado, está acontecendo a mesma coisa. A gente está participando da construção, Conselho Deliberativo, etc. As fases estão caminhando bem. Ainda tem um tema de nivelamento sendo feito, mas faz parte, porque é muito investimento para todo mundo. Então, as informações que você manda e que você recebe ainda não estão no mesmo nível, mas essa construção está convergindo para onde tem que convergir. E vai acontecer da mesma forma quando a gente falar de moeda digital, e mais do que moeda digital per se, de todo o tema de tokenização de pelo menos alguns elementos da economia, alguns setores. A gente fez uma provocação coletiva como o Febraban, que foi aprovada pelo Banco Central, que foi o tema da escrow de atacado. Podia ter tido mais até, mas obviamente a gente tem que ter foco, não adianta fazer sandbox de 30 assuntos. E a gente fez uma, como Santander, sobre todo o tema de tokenização do processo imobiliário e de veículos, de registro, de cartório, de troca de documentos e pagamento. Então aqui eu lanço a provocação seguinte, que é como a gente pode pensar num setor financeiro que é conduíte, como eu falei antes, numa versão tokenizada, numa versão mais digital, que o Banco Central está provocando e a gente também abraçando, e como a gente, a partir daí, pode trazer mais eficiência para os clientes, menor custo e mais desafio para os bancos se repensarem e encontrarem outras fontes de resultado, dado que as antigas não necessariamente vão estar disponíveis. E a gente tem abraçado isso com naturalidade, faz parte do desafio que o Roberto mencionou, de ter que pensar diferente nas lojas. Eu gosto de chamar de loja, né? O nosso varejo, as agências, eu chamo carinhosamente de loja. Como pensar diferente nas lojas, como pensar diferente no nosso canal remoto, no nosso call center, como fazer o call center virar também um canal de venda. A gente ontem, o Otávio estava falando do ATM. O ATM no Brasil é o canal de vendas potente que é, e só tem isso no Brasil. Então, os bancos têm repensado todos os pontos de venda possíveis e o cliente só se beneficia com isso, porque ele vai ter mais concorrência, mais pontos de contato, mais oportunidade de ser atendido na venda e também no pós-venda, que é um outro grande desafio da indústria que a gente tem abraçado cada vez mais. Muito obrigado, Ana. Milton, quase passei você. Né? Imagina. Deixa eu tirar aqui. Bom, eu acho que a primeira coisa é reconhecer, né, os avanços que nós tivemos aí nos últimos anos. Roberto comentava agora há pouco aqui das contas digitais, dos bancos digitais, e certamente isso não teria acontecido não fosse uma regulação para o mercado, trazendo mais competição. E nós somos a favor da competição, e eu acho que a gente já falou isso em outros eventos. O Itaú só é o Itaú por causa do Bradesco, só é o Itaú por causa do Santander, por causa do BTG e vice-versa. Então, são anos e anos competindo, que nos trouxe até aqui. Não tenho dúvida que foi uma competição cada vez mais forte e fazendo com que todos nós tenhamos que melhorar todo dia, né? No final do dia tem um beneficiado, que é o cliente, né? Que é a população, e eu acho que a direção é essa mesmo. A gente, de fato, vem trabalhando, fala-se muito do Pix hoje em dia. O Pix é uma realidade, é um sucesso, é uma evolução do sistema de pagamentos. Então, é algo que, para o consumidor, é uma mudança importante. E antes a gente não conseguia entregar essa interoperabilidade 24/7, sobretudo nos finais de semana. Você conseguia fazer isso dentro do seu próprio arranjo, das suas contas, mas não interbanco, e essa foi uma mudança muito importante. O Banco Central teve um papel naturalmente fundamental nesse processo todo, de desenho, de constituição, mas os bancos abraçaram, né? Quer dizer, quantas vezes a gente estava lá na Febraban discutindo como é que a gente se mobiliza, porque são projetos que mexem com o core bancário, projetos que mexem com os nossos sistemas,
Então precisa haver uma mobilização gigante dentro das instituições, e são todas, para que ele vire realidade, né? Então hoje, quando a gente vê o sucesso, seja pelo volume de pessoas que usam, empresas, né, e os volumes transacionados, os recursos estão transacionando através dos bancos, enfim. Então, acho que é uma realidade e foi um super avanço aí para os nossos clientes. Me lembro que a primeira decisão que a gente tomou foi tira da frente o DOC, tira da frente a TED, coloca o Pix e vamos abraçar, porque tem que dar certo, é bom para o cliente. Então não há como lutar para aquelas inovações e nem devemos lutar contra aquilo que é bom para o cliente, né? Então, acho que esse foi muito o espírito. O Open Finance é exatamente na mesma direção. Embora a gente tenha o escopo um pouquinho maior e os prazos um pouco apertados, viu, Roberto? A gente está trabalhando forte aqui para entregar, acho que tem multigrupos, várias, enfim, de todos nós aqui batalhando duro, equipes de tecnologia virando finais de semana, virando noite, está dura a vida aqui. Então estou aqui dividindo, o Roberto está me ouvindo e tal, depois eu tomo um puxão de orelha, mas a gente aqui tem se mobilizado realmente, tem o apoio do Banco Central, participam dos grupos de trabalho, de toda a governança, é uma construção conjunta, né? Quer dizer, quem ganha no final do dia é o cliente. Tem essa questão de segurança, é um tema importante, tem essa questão de disponibilidade, tem que ser um tema de todos, né? Não basta um ou dois bancos, acho que todos os bancos têm que entrar. E a gente no banco não vê isso como uma ameaça, né? Embora a gente tenha um volume de dados e clientes que o Banco Itaú tem, a gente vê isso como uma oportunidade, porque a gente não conhece a jornada completa, a gente não tem todas as informações dos nossos clientes. Então é muito mais do que o compartilhamento de informação, é como é que você devolve isso para o cliente e como é que você faz com que o cliente faça se sinta estimulado a compartilhar as informações com você para que você devolva para o cliente algo melhor, né? Um prazo melhor, um crédito melhor, um preço melhor. No final do dia é bom, porque é sustentável e é longo prazo. Enfim, então a gente vê isso com super bons olhos. Central de recebíveis a mesma coisa. Agora, é natural que hajam problemas, é natural que tenham impactos operacionais, porque são muitos bancos, muitos players, todos tentando trabalhar, todos tentando se organizar, mas eu não tenho dúvida que faz parte da jornada. E a gente vai superar e todos vamos sair, enfim, fortalecidos desse processo. Muito obrigado. Bom, eu deixei para o final a pergunta mais fácil para vocês, a questão mais fácil, tá? 2023, quer dizer, como estaremos, quais os pressupostos para 2023? E acho até que se vocês tiverem alguma dificuldade, o Roberto Campos está aí, depois ele completa para a gente, né? Então, 2023. Fábio, você pode pegar. Bom, 2023... Acho que não dá para falar de 2023 se antes nós tocarmos no que pode ser esse semestre à frente, né? Variáveis de incerteza globais, ou seja, nós falamos de uma China com Taiwan, nós podemos discutir aqui a Ucrânia, nós podemos discutir inflação, nós podemos discutir, enfim, expectativa ou não de aumento, redução de juros, e a conversa aqui iria longa. Acho que 2022 é volatilidade de eleição, capacidade de, em algum momento, uma clareza maior em relação a cenário de investimento internacional, mas o mais importante é falar de 23, como nós encaramos 23. 23 para nós é o ano da consolidação. Na nossa cabeça é o primeiro ano pós-pandemia. Como é que nós vamos viver pós-pandemia, depois de toda essa questão transformacional que nós vivemos? O que será a vida e quais serão as oportunidades a serem capturadas? Nessa linha, conversa que fica sempre pairando no ar é o quê? O que o cliente espera desse banco de 23, desse banco nosso do futuro? Um banco mais simples, um banco mais ágil, um banco mais engajado e um banco que tenha o quê? A condição de sentar na cadeira dele e trabalhar com ele a experiência desse cliente. Então, 23 para mim, eu sou um otimista nato, é melhor que 22. 22 vai ser turbulento, mas 23 bem melhor. Obrigado. Roberto, quer dar sequência? Bom, como o Fábio disse, nós somos empreendedores e banqueiros no Brasil, então a gente tem uma doença de ser eternamente otimista. Eu tenho umas premissas para 2023 que, obviamente, sempre tem risco. Quais são essas premissas? Primeiro, qualquer que seja o resultado da eleição, o novo governante, a nova equipe econômica, ou a atual equipe econômica, vai restabelecer a âncora fiscal com credibilidade no Brasil. Isso vai permitir que a gente também, em conjunto com ou o fim do aperto monetário global sincronizado, ou talvez o início de relaxamento monetário em alguns países, talvez que o Brasil vai estar na frente disso, a normalização das cadeias, a gente volte a ter taxa de juros mais baixas no Brasil e no mundo. Então, na minha visão, o restabelecimento da âncora fiscal
que vai ancorar as expectativas de inflação e de juros de longo prazo, com o fim desse ciclo de aperto monetário, com talvez um ciclo de afrouxamento monetário, vai levar a um 2023 que eu acho que pode surpreender todo mundo. Acho que está todo mundo agora na volatilidade de 2022, muita polarização, muito barulho. Agora o Brasil é um só. Seja você de direita, de esquerda, apoie um candidato, apoie outro. Nós aqui, a gente é pragmático, a gente é pró-Brasil. O Brasil, dando certo, vai ser melhor para os nossos negócios. Então a gente quer boa política econômica, mercado funcional, desregulamentação, educação, e isso, aliado a esse pico, talvez esse momento macro, me leva a achar que a gente pode ter um 2023 que vai surpreender muitas pessoas. Muito obrigado. Bom, Milton, aquela hora eu passei o Mário na sua frente, agora eu vou inverter aqui, vou dar a palavra para você. Tá ótimo. Olha, eu vou tentar ser aditivo aqui. Eu acho que grande parte dos pontos foram cobertos. Eu também sou um otimista de plantão. Esse é um ano normal, um ano de eleição, sempre tem alguma turbulência. Eu acho que a gente não pode se deixar levar pela polarização. Acho que a gente tem que saber reconhecer um lado, reconhecer o outro, entender a agenda e, mais do que tudo, discutir qual que é a agenda, qual que é o plano. Né? O que a gente vai fazer para o Brasil dar certo, o que a gente vai fazer em janeiro de 23. Agora, a cada 4 anos tem um processo eleitoral e esse é um processo que a gente conhece há muito tempo. Então, o que eu acho que vai acontecer em 2023, a gente vai estar aqui no evento da Febraban, falando sobre o futuro, falando sobre os negócios, falando sobre cliente, falando sobre inovação e torcendo e fazendo o possível para ajudar e fazer o Brasil dar certo. Enfim, então, é assim que eu vejo. Naturalmente, ainda tem muita incerteza internacional, incerteza local, mas a gente vai completar daqui a 2 anos 100 anos de vida, um século operando no Brasil. Então, o que vem os próximos 100 anos, a gente vai estar aqui forte, apoiando os nossos clientes e discutindo propostas e o que mais pode ser feito para um país melhor. Né? Muito obrigado. Mário. Obrigado, João. Para fechar aqui o raciocínio, eu vou puxar um pouco para o papel de cada um. A gente falou muito do macro e eu acho, só cobrindo rápido o macro, o ano que vem, também na minha versão de otimista, o ano que vem a gente tem uma oportunidade tremenda como o Brasil de fato começar a se descolar. A gente vai ter, como eu falei, a gente vai ter entrado mais cedo num ciclo de aperto, possivelmente vai sair mais cedo num ciclo de aperto. A gente, obviamente, fez o trabalho que tinha que fazer em controle de inflação, ao mesmo tempo que a gente consegue crescer num ano que ninguém acreditava que a gente ia crescer. Então, quem sabe a gente vai crescer de novo ano que vem mais do que se imagina. Mas do ponto de vista de posicionamento geopolítico, do posicionamento econômico, posicionamento nas cadeias globais, o Brasil para mim já é vencedor, como eu falei mais cedo, e o ano que vem pode sair mais forte ainda e começar de fato a descolar. E com o ambiente sempre positivo de um novo governo, qualquer que seja ele, ou do atual, de voltar às agendas, voltar à reforma, obviamente com a ancoragem fiscal que o Roberto cobriu bem. Trazendo aqui para a gente, somos executivos, tem muitos executivos empresários aqui que junto conosco lideram essas grandes empresas que a gente chama de bancos, né? Qual que é o papel de cada um de nós? O que cada um de nós tem que fazer para essa agenda do Brasil que descola no que vem? Eu acho que a resposta está dada aqui, cada um da sua forma. A gente vai seguir investindo, a gente vai seguir contratando, a gente vai seguir formando, a gente vai seguir cada qual da sua forma, no seu formato de loja, a gente vai seguir abrindo loja. O Santander abriu 120 lojas no ano passado, está abrindo 70 lojas esse ano. Claro que a gente está sempre olhando para as lojas para tirar o melhor delas, porque a loja do passado, a agência do passado não é necessariamente igual ao que tem que ser daqui para frente, mas ela tem um papel a cumprir na nossa visão e um papel fundamental no cliente que quer ter o atendimento humano, que quer poder conversar com seu gerente, sua gerente ao redor do Brasil. Então qual que é o nosso papel? Seguir investindo. E a gente não tem nem o direito de não estar otimista, a gente é otimista por convicção, mas a gente é grande e tem a responsabilidade grande o suficiente para, até por obrigação, seguir otimista e seguir investindo. E é o nosso papel e a gente vai seguir fazendo como indústria, cada um de nós, João. Bom, muito obrigado a vocês. Eu os convido a sentar na primeira fila. A gente vai recompor rapidamente a mesa para receber o Roberto Campos. Você quer complementar? Não, queria só agradecer, falar que as mocinhas de laranja estão com QR Code para abrir conta de quem ainda não é correntista do banco. Então fiquem à vontade aí para brincadeira. Valeu. Alguém quer mais fazer um comercial aí, que a concorrência tem que ser isonômica, né?
Você viu que eu falei QR Code, né, Roberto? Eu não falei que era um posto de atendimento bancário com papéis e grampeadores, nada disso. Eu, como né? sou novato, próximo ano eu já sei como é que eu vou vir. Muito obrigado a vocês. Obrigado.